Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Raise the Bar, o programa semanal de entrevistas da The For Sales Company que levanta a tua régua debatendo e apresentando os principais cases, tendências e boas práticas de vendas e marketing do momento. No programa de hoje, nós vamos falar sobre tudo o que você precisa saber sobre expatriação para os Estados Unidos. E o nosso convidado para isso é o Daniel Zanonato, diretor de operações da Unicasa nos Estados Unidos, um dos maiores fabricantes de imóveis planejados da América Latina. Muito bem. Quem está falando aqui é o Rodrigo Sádio, eu estou em companhia aqui do Lewis Medeiros e do Daniel. Então, para começar, eu queria dar boas-vindas a ambos. Começar pelo Lewis aqui. Como é que você está, Lewis? Tudo bem? Tudo certo, Rodrigo. Estou me sentindo aqui um invasor, viu? Porque é quase um bromance você e o Daniel aí. Então, vamos ver se eu não consigo atrapalhar esse bate-papo entre vocês. Muito amigos. De fato, a gente se conhece, sei lá, o que, Daniel, uns 10 anos já, né? Mais até, 2010, eu acho, né? A gente se conheceu aí em 2010, 2011, por aí, uns 10 anos, Rodrigo, um pouquinho mais, quem sabe. Eu acho que o contato surgiu na Fenatran, na feira do transporte lá de São Paulo. Exatamente. Isso aí, Fenatran 2010, 2011, algo do tipo. Exato. E você, Daniel, como é que você está, meu amigo? Tudo bem? Tudo bem, prazer estar com vocês aqui mais uma vez, conversando com os amigos, né? Revendo os amigos aí. Estou muito bem, Rodrigo. Estou aqui nos Estados Unidos, estou falando aqui de Boca Raton, mais ou menos umas 50 milhas de Miami. Tá, então, tudo excelente, cara. Tudo vida fluindo, profissional, pessoal, tudo fluindo. Graças a Deus, tudo certinho. O cara usou milhas, Lewis, no lugar de quilômetros, quer dizer que ele já está ambientado. Está totalmente ambientado. Dá mais ou menos uns 100 quilômetros, então vamos falar assim, tá? Só faltou ele falar, não, tá uns 5 Fahrenheit aqui agora. Ele já mudou todas as métricas para os Estados Unidos. Tu sabe que o Fahrenheit vai ser difícil, viu? Até hoje eu tentei memorizar o esquema, mas não funciona, não tem jeito. Vai ser pro Celsius no celular, não tem jeito. Nem o vestibular que o diga, né, cara? Porque, pelo menos o que eu fiz, eu tinha que, enfim, decorar, né, a transferência, né, de valores e tal. Meu caro, para a gente começar esse bate-papo, eu queria que você contasse um pouquinho da tua experiência morando e trabalhando fora do país, em especial nos Estados Unidos, para a gente dar um pano de fundo geral aqui para o bate-papo, né? Tá bom, vamos lá. Bom, pessoal, eu tô na Unicasa, eu tô há 6 anos e alguns quebradinhos aí, 6 anos e meio, mais ou menos, e nos Estados Unidos eu tô desde 1º de agosto de 2019. Tá? Então, a gente está indo aí para quase 3 anos e meio, vai entrando no segundo semestre do 4º ano aí, tá? Experiência muito diferente, né? Eu tinha uma experiência de expatriação para os Estados Unidos, tinha uma residência na Europa também, na Inglaterra, um período, mas aí para estudar, e profissionalmente eu tive 3 anos de China, e agora a gente veio viver, depois de muitas experiências profissionais com os Estados Unidos, entre elas o joint venture, que a gente estruturou aqui no passado, eu vim, de fato, residir aqui com família, com esposa, com filhos, né? Mudança muito importante, mercado muito diferente, comportamento do consumidor muito diferente. Uma série muito, muito, muito diferente do que a gente tem no Brasil. Muitas coisas para melhor, muitas coisas não são para melhor. A gente às vezes tem aquela síndrome, né, de que, nossa, Estados Unidos é tudo 100% melhor. Mas não é verdade, tem bastante coisa aqui que funciona muito pior do que funciona no Brasil, tá? Mas eu vou tentar contextualizar tanto naquilo que eu gostaria de ter conhecimento antes de ter vindo para cá, mas também na parte profissional, que eu acho que é bem relevante, né? Que talvez dê alguns atalhos para o pessoal que vai começar a estruturar alguma coisa aqui, tá? Vamos começar aqui pela parte pessoal, né? Para quem tem filhos, né? Família, o idioma, ele é uma barreira importante, né? Porque imagina, eu vim para cá, meu filho tá com 8 agora, tinha 4 anos,
e minha filha tinha 2 anos. Então, os dois já falavam português, né? Então, chegam aqui nos Estados Unidos com uma nova abordagem, uma escola nova, colegas novos, tudo em inglês. Então, a família tem que estar muito bem estruturada para suportar os primeiros 3, 4, 5 meses, porque, de fato, é o primeiro grande desafio que tu apresenta para os pequenininhos, né? Eles chegam num lugar, imagina, né? Não estão acostumados a brincar na escola, já conversar um monte, chega aqui e não falam nada, não entendem nada, nem da professora e nem dos colegas. Essa foi o primeiro grande desafio que a gente teve aqui, né? Teve um período de adaptação. Eu e minha esposa fala inglês fluente, eu falo inglês fluente também, então não era um problema, mas para os pequenos foi um problema, vamos dizer assim, tá? Cara, 6 meses, estão me ensinando em casa já, né, Rodrigo? Criança é uma esponja, né, cara? São 6 meses. Então, assim, quando eu cheguei aqui, meus amigos daqui me falavam, cara, relaxa, são 6 meses, vai passar, quando te der conta, eles já estão falando. E hoje a gente tem o desafio um pouquinho diferente, né? Hoje o desafio é fazer eles falar português, né? Porque os avós não falam inglês, né? Então a gente tem que manter o português em casa. Então, na minha casa tem uma regra, não se fala inglês dentro de casa. A gente fala português para manter o português com eles, para que eles possam se comunicar com os avós quando vêm visitar ou quando vão visitar no Brasil. Então, essa é a primeira dica. Eu já vi que se vocês criaram essa regra, é porque vocês não estão pretendendo voltar para o Brasil, porque... É um comentário importante, Rodrigo, porque é o seguinte, muita gente me pergunta, pô, e aí, tu não volta mais? Ou comenta assim, tu não volta mais. Cara, na vida executiva, tu não pode ter esse tipo de barreira. Tu não pode criar esse tipo de barreira para ti mesmo, né? Tu não pode te cobrar uma coisa, se não faz sentido na vida profissional, tu criar uma coisa que, não, essa é uma regra para minha vida profissional que eu não posso nunca quebrar. Ela não faz sentido. Então, tu tem que estar, lógico, focado, organizado, tu sabe o que tu tem que fazer, o projeto está aí, a gente está estruturando, a coisa está funcionando. Cara, daqui 5 anos é muito tempo. 3 anos é muita coisa muda em 3, 5 anos. Então, a gente não... Eu costumo não me colocar desta forma, eu não volto mais, né? Talvez não volte mais, mas também não fique aqui para sempre, talvez vá para a Europa, talvez, entendeu? É muito difícil, depois que tu te torna um executivo que foi expatriado para alguns países diferentes, tu entende que, cara, não... Tu te torna um executivo do mundo, né, Rodrigo, né, Lilius? Tu te torna um executivo que, cara, o lugar onde tu vai estar, ainda mais nos dias de hoje, com as plataformas funcionando tão bem, pós-pandemia funcionando tão bem, home office funcionando tão bem, tanta coisa funcionando de forma diferente, que tu te torna um cara desatualizado se tu entra num viés de não me mexo mais daqui. Então... Daniel, eu tenho a impressão que essa mentalidade que tu trouxe aqui agora, ela te ajuda ou te ajudou a se adaptar, né? E a se permitir mais, né? Nesse ambiente de expatriação, né? Sabe, Deus, que é o seguinte, né? Tu, na carreira profissional, tu tem vários desafios, né, cara? Tu tem os excessos de confiança em alguns momentos, os excessos de confiança te derrubam, tu tem, às vezes, um pouco de medo, e esses medos, às vezes, te ajudam. Então, tu tem várias ineficiências, e as ineficiências te fazem crescer, né? Então, quando tu chega aqui com um mercado novo, um projeto novo, família para adaptar, visto para fazer, imigração, todo aquele processo que está ao teu redor, e convive contigo todos os dias, tu tem que acostumar a controlar muito a ansiedade, controlar muito as velocidades das coisas, muitas coisas tu não controla. Não adianta tu querer que teu filho, um exemplo que eu dei antes, fale inglês em 2 semanas, ele não vai falar. Tu não tem o poder de curar isso, né? O tempo vai curar isso. Mas, Daniel, preciso dizer uma coisa aqui. Acho que você é uma das pessoas mais adaptáveis que eu já conheci na minha carreira executiva, né? Então, é importante destacar esse ponto, porque eu me lembro que no passado, lá quando você atuava na Caiaba, né, você viajava 36 horas de avião, né, para o Japão, e em várias conversas ali, a gente, por acaso, né, em alguns momentos a gente acabou conversando de situações específicas, e você tem uma capacidade de trabalho e de foco impressionante, né?
de pegar ali 36 horas de avião e já sair numa reunião e não ter o jet lag, não sofrer com o jet lag, já emendar a rotina ali, trabalhar 3 dias no Japão e voltar para o Brasil. Eu tive sorte. Não, é que não é todo mundo que tem esse nível de adaptabilidade que você tem. Eu te considero um cara assim, com 0 a 10, nota 10 em adaptabilidade, tá? Obrigado, Rodrigo, obrigado. De fato, os desafios profissionais que eu tive, eles me trouxeram até aqui dessa forma, né? Eu fui meio forçado, né, a ter essas adaptações, né? Eu, de fato, várias situações acabava. Saía no domingo, chegava lá na segunda às 10 horas da noite, com 12, 11 horas de fuso. No outro dia, às 7 da manhã, estava na fábrica para reunião com 46 japoneses que não falavam inglês, tradução simultânea, tendo que apresentar o cenário macroeconômico e do automotivo de toda a América Latina para os caras, entendeu? Então, era de fato um negócio que necessitava muita adaptação rápido. Imagino, né? Imagino a sobreposição de desafios, né? A sono, privação de sono, idioma, tradução simultânea, contexto macroeconômico, para piorar, né? Um tema super denso, né? Então, imagina só. Mas acho que talvez o que a gente esteja levando aqui para as pessoas que estão nos acompanhando, Daniel, seja essa necessidade de ter uma alta adaptabilidade quando você vai encarar uma mudança, uma expatriação, né? Independente se for para um país mais com uma cultura com mais similaridade à nossa, ou principalmente num cenário com uma cultura mais diferente, né? Mas em ambos os casos, sem dúvida, né? Sem dúvidas. E, cara, tu tem que estar com o coração aberto, né? Tu tem que estar com o peito aberto, porque tu tem que saber que tu vai chegar lá e muita coisa vai ser muito diferente do que tu está acostumado a fazer até hoje. Isso não significa que o que tu faz até hoje é o melhor jeito de ser feito. Então, se tu partir deste princípio, né, tu vai ter muito mais facilidade de adaptação. Tá? Então, cara, tem algumas situações, assim, que tu passa, principalmente aqui nos Estados Unidos, que eu passei nesses períodos, assim, puxa, mas é tão simples. Por que que a gente não faz assim, né? Depois o tempo vai passando e tu vai entendendo, né? Tu vai entendendo que é um país que ele é tão regrado, ele é tão organizado, que não existe a exceção ao processo. Então é o seguinte, pô, cara, para te fazer tua carteira de motorista, tu precisa esse documento, esse e esse, desta forma. Se um dos documentos não tiver exatamente daquela forma, a pessoa que está na tua frente, ela não tem o poder de decisão de mudar o que está no processo. Tu não vai fazer a tua carteira de motorista. Independente de qualquer justificativa que tu tenha. Então, no início, se tu não está aberto, de coração aberto, de entender essas coisas, tu pensa, puta, cara, nada funciona aqui. Quando, na verdade, é o contrário, né? É por isso que funciona. Entendeu? É um país onde a eficiência dos processos é o que manda, o que regra o país. Tá? Então, às vezes, a gente tem aquela coisa, o americano é meio quadrado. Não, não é que o americano é quadrado. Eles são disciplinados e organizados. Né? Então, é uma cultura de execução das coisas muito diferente do que a gente está... E não é melhor nem pior. Isso é super relevante das pessoas entenderem. Não é que, não, a gente é pior, então a gente é desorganizado no Brasil. Não, cara, não é isso. A gente é diferente no Brasil. Tem muita coisa que a gente olha assim, puxa, cara, se fosse um pouquinho flexível, ia ser muito mais produtivo, muito mais fácil. E aí tu não entende, mas tu tem que estar de cabeça aberta e dizer o seguinte, a cultura dos caras é essa. Tem que funcionar assim, e assim funciona, e não tem exceção à regra. Que outros elementos você destacaria, Daniel, que são diferentes aí para o ambiente de negócios? Cara, ambiente de negócios, assim, o americano não faz reunião que não faz sentido. Não é que a gente faça reuniões que não fazem sentido no Brasil. A gente não perde tempo em reunião nos Estados Unidos. É muito comum uma reunião que tu viajou 2 horas durar 30 minutos. É muito comum. Então, aquela coisa, tu vai, o cara te convida para almoçar, do Brasil tu vai, faz aquele relacionamento todo, aquela coisa mais emocional, vamos se aproximar. O americano não tem isso. Esta é uma coisa muito, muito impactante para quem está acostumado a fazer negócio só no Brasil. Então, o cara chega aqui, tu vai, puxa, viajei, eu passei por uma situação uma vez, muitos anos atrás, antes de vir morar aqui, que eu não entendia até vir morar aqui.
Eu passei muitos anos falando dessa história para as pessoas, dizendo, cara, eu passei por essa situação, o cara lá não me... Eu viajei do Kentucky de carro até o Texas. Cara, sei lá, deve dar, sei lá, 5 mil quilômetros, sei lá, né? Mas muito longe. A gente fez a reunião, durou 30 minutos. O cara me recebeu depois de 2 dias viajando, o cara me recebeu, durou 30 minutos a reunião. E eu saí com aquilo na cabeça, tipo, o cara não tá interessado em fazer negócio com a gente, né? Pelo amor de Deus, né? O cara sabe. Mas a pergunta é, deu negócio ou não deu negócio, Daniel? Não deu negócio naquela ocasião, mas aquela reunião nos ajudou um monte a construir um monte de coisas depois, tá? Com aquele cara específico não deu negócio, mas ele nos deu algumas dicas que nos ajudaram demais na evolução do projeto. Depois que a gente fez uma joint venture, enfim, aquilo que eu comentei antes, cara, lá, aquela reunião nos ajudou um monte. Foi uma reunião super, super produtiva, tá? Então, essa, Lewis, é uma coisa, é uma questão culturalmente muito importante para quem vem trabalhar aqui, tá? Cara, não entenda como uma falta de respeito. O americano não é emocional, cara. É business, a gente está aqui para fazer negócio. Se tu for interessante para nós, a gente vai seguir. Se não for, eu vou te dizer, aos 15 do primeiro tempo. Os cara, não é para nós. Eu não faço tu perder teu tempo e tu não vai fazer eu perder o meu. Tá? Então, é muito forte isso. A cultura deles é muito forte nesse sentido, tá? Então, tem uma série de outras coisas, assim, nesse sentido de business, assim, tá? De novo, né? Ele é um país que... Ela é a indústria dos seguros, né? Então, os protocolos de fornecimento de qualquer produto que seja, tu tem que estar muito bem embasado com todos os seguros necessários, porque senão tu não vai vender. O cara vai assinar o contrato contigo, na hora de fornecer, ele vai dizer, me apresenta esse seguro aqui. Não, mas eu não tenho seguro, então tu vai ter que fazer. E olha que interessante, né? A gente passou por uma situação aqui, era um contrato de milhões de dólares, $1,5 milhão, se não me engano, e um seguro, ele não tinha nos avisado que precisava fazer, a gente não sabia, a gente estava aprendendo, o cara chegou, olha, tem que fazer esse seguro aqui. É um seguro chamado bonding, a gente chama aqui, que é um seguro de guarda-chuva para liability, tá? Para passivos trabalhistas e tal. E, cara, a gente não tinha feito, a gente não sabia, né? Só você tem que fazer. Mas é o seguinte, vai custar uns $30 mil, então tu pode aumentar no preço do nosso contrato, porque sou eu que estou te pedindo. Então, olha que interessante, né? Ele não disse faz e azar o teu. Não, tu tem que fazer. Eu quero fazer negócio contigo. Faz e pode me cobrar que eu pago. Interessante. Então é tudo no... Cara, é um jeito de fazer negócio muito direto, né? Muito correto, muito... Não tem entrelinhas. Cara, é tudo escrito, tá tudo aqui. É isso aqui. Isso aqui vão fazer, é isso aqui que vai acontecer. Se tu errar, cara, é isso aqui que vai acontecer. E vai acontecer. Então não é, não, pô, vamos ver, eu errei, mas vamos ver. Não, cara, tu errou, não tem conversa, é isso aqui que vai acontecer. Tá? Então, é um mercado muito... E aí, em comparativo, aí sim, eu acho que este lado, eu acho que a gente pode dizer que eles estão à nossa frente, assim, na nossa frente um pouquinho, tá? Ele é um mercado muito profissional, ele te exige um nível de processo, de preenchimento de processos, cara, em todos os tipos de indústria. Tu não pode trabalhar... Cara, aqui nos Estados Unidos, depois, eu sempre brinco aqui na equipe, né? A gente tá com um monte de gente aqui já. A primeira coisa que eu falo para eles, pessoal, o depois a gente vê, aqui nos Estados Unidos pode te custar um fígado, tá? O rim. O depois a gente vê não existe aqui nesse país. Se tu não sabe como é que vai ser depois, não faz agora. Não faz. Acho que esse é um dos grandes elementos diferentes, né, entre o Brasil e os Estados Unidos, né? Aqui no Brasil, por exemplo, tu tem um contrato, né? Você estabeleceu um contrato, você negociou um contrato, mas ele não significa que ele é o fim da história aqui no Brasil, né? Exatamente. Não é o fim. Não, beleza, tem o contrato diz isso, mas e aí? O que a gente pode conversar? O que a gente pode fazer? Né? No Brasil isso é muito comum. Pelo que tu está descrevendo, nos Estados Unidos não tem muito disso não, né? Só executa o contrato e problema. E até deselegante seguir o contrato, né? Em alguns casos, né? Exato. Parece que você está fazendo errado. Precisa voltar atrás no combinado, porque para não desgastar e tal. Sabe o que é isso, Rodrigo? Sabe o que é isso, Leus? É um pouquinho do que eu falei antes. Nós, na América Latina em geral, e isso muitas vezes é positivo.
mas algumas vezes talvez seja negativo, tá? Por isso que eu digo que é diferente, não é melhor nem pior. Mas a gente tem, no mundo dos negócios, a gente ainda tem um pouquinho de emocional. Pô, eu não quero desgastar a relação, pô, eu não quero... A gente é muito assim. Então, a gente, pô, eu não quero ofender o cara, se eu posicionar assim, eu vou ofender o cara. Mas se se for olhar o que tu tá escrevendo, não, mas só um pouquinho, eu tô escrevendo o que eu combinei com ele, né? Mas às vezes a gente tem um sentimento que o cara pode se ofender do lado de lá. E de fato, às vezes se ofende, tá? Esse é o... Aqui não. Aqui tu assina um contrato, por exemplo, a gente está abrindo uma loja agora em Nova York, lá em Manhattan. Então a gente assina um contrato lá, ficamos 7 meses discutindo o contrato. Assinamos o contrato. Beleza. Cara, a primeira coisa que tá aqui, a gente, calma, só um pouquinho isso aqui, o cara já veio. Não, tá no contrato aqui, ó. No Brasil, pô, já tá botando o contrato na mesa, a gente tem aquele sentimento. Aqui não, aqui, cara, o contrato tá aqui, ó. O que a gente combinou? Tá aqui. Tá aqui, tem alguma dúvida? Não tem, então seguimos. Não tem o emocional, não tem. E o americano não tem medo de dizer não. Então, dizer não faz parte do mundo dos negócios. Não quero, não tem interesse, não quero fazer, não vou fazer. É muito comum aqui tu ouvir não, tá? Então, mas é um não da mesma forma que tu ouve o sim, não é um não ofensivo. O cara, como ele diz sim, ele diz não. Então, eles dão o direito de dizer não sem emoção no negócio. E isso, cara, eu acho super positivo. Que tu fica mais à vontade, né, Rodrigo? Tu fica mais à vontade, né, Deus? Tu não fica com aquele sentimento assim, puxa, mas se eu falar isso aqui, o que o cara vai pensar? Sim. Não vai pensar nada. Você não pessoaliza, você não gera Não ansiedade. visualiza. Exatamente. Você traz previsibilidade para o negócio, né, para a parceria. Exatamente. Então, cara, tem alguns exemplos assim que eu posso trazer para vocês para contextualizar isso. Tem um que eu me lembro que é de um amigo meu que não tem nada a ver com a empresa aqui onde eu trabalho. Ele estava indignado, um brasileiro, ele tem uma empresa aqui, e aí ele tinha contratado o melhor amigo dele para fazer um site para ele, uma venda e-commerce e tal, e o cara fez um lançamento de 2 ou 3 produtos para ele. E aí terminou a relação, em algum momento ele não quis mais contratar os serviços desse cara, e, cara, vamos encerrar e tal, não sei o quê. Não, vamos encerrar. E 2 ou 3 meses depois, um funcionário da empresa, ele postou uma das fotos que esse profissional tinha tirado, eram umas fotos que ele fazia. O cara ligou para ele e falou, cara, você me deve X mil dólares. Cara, amigo de tomar cerveja em casa, de fazer churrasco. Amigo, de jogar tênis junto, amigão, assim. E aí, Rodrigo, tudo bem? Cara, seguinte, tu me deve 3 mil dólares. Não, por quê? Não, porque tu postou a foto que eu tirei lá, lembra que a gente combinou e tal, não sei o que, tá no nosso contrato, tem que pagar 3 mil dólares. Então ficou aquele sentimento, não, mas pô, tu é meu amigo, né, cara? Não tem nada a ver com tu ser meu amigo. Tô te ligando para te avisar que tu me deve 3 mil dólares. E pagou, teve que pagar, tudo certinho, ficou bravo mesmo, mas depois começou a entender, assim, não tem nada a ver. Então, quando as coisas ficam, tá escrito, cara, a gente combinou, é assim, não tem... É aquilo que eu falei antes, a exceção não faz parte, a emoção não faz parte do mundo dos negócios. Então, isso ajuda a coisa, né? A verdade organiza, sabe aquela frase da verdade organiza? Ele tem muito a flor da pele aqui. Então, a coisa funciona de um jeito muito transparente. E, Daniel, você falou bastante aqui dos desafios, né, que o Lewis perguntou, relacionado a essa questão de cultura de negócio, né? Eu estou entendendo nas entrelinhas que você fez um setup de vida pessoal com muita cautela antes de ir, de forma com que não gerou um grande desafio essa questão pessoal, de ajuda familiar. Você falou do idioma, né? Mas foram só essas aterrissagens. Me corrija se eu tiver entendido. Sem dúvida. Tá? Sem dúvida. Você preparou bem ali o núcleo familiar para sair. Preparei. Preparei. Muito bem. Eu fiz o seguinte, Rodrigo. A gente veio. Eu vim 3 vezes antes, com os 4, eu e mais minha esposa e meus filhos. A gente veio os 4, ficamos 90 dias durante 3 vezes. Antes de vir morar aqui. Então, trouxe minha esposa, beleza, a gente ficou até em Orlando na época, vamos ficar aqui, alugamos um Airbnb lá, eu viajei. Você falou para a criançada, vocês têm uma semana para aprender inglês. É isso aí, mais ou menos assim. E aí eu já falei, a minha esposa veio com a missão do seguinte, cara, olha só, vamos entender.
Vamos ver do que a gente está falando, vamos ver do que a gente está imaginando, vamos ver. Pô, cara, tu tem filho, tu tem esposa, tu tem que ter uma responsabilidade gigantesca em cima disso, né? Uma mudança muito importante, né? Todo mundo no Brasil tranquilo, adaptado, numa boa, falando idioma, tudo certinho. Cara, é o seguinte, não é mais aqui, tá? Agora é aqui. Então, neste movimento, eu vim 3 vezes antes, a gente ficou, acho que 60 dias, e a última vez a gente ficou 90 dias. E aí, na decisão, nós tomamos a decisão de vir morar aqui, cara, já tava, tipo, eles estavam acostumados a vir para os Estados Unidos já. Nos últimos 2 anos, a gente tinha ficado, sei lá, 6 meses nos Estados Unidos, 7 meses nos Estados Unidos. De 24 meses, a gente tinha ficado 7 meses nos Estados Unidos. E essas experiências foram concatenadas com compromissos profissionais ou foi combinado com a empresa que você trabalharia de lá, mesmo tendo uma função mais no Brasil? Como é que foi? Eu estou perguntando isso porque a gente gravou um conteúdo muito legal sobre como avaliar uma mudança geográfica, né, de cidade ou país, que é para um outro podcast que a gente tem, que se chama Seus Careers, né, que é só sobre carreira, né? E lá a gente fala um pouco desse alinhamento entre profissional e empresa, para viabilizar o processo acontecer bem, né? Então, minha pergunta é assim, teve como é que foi esse ajuste com a empresa para construir essas experiências preparatórias ou validatórias, né? Bom, cara, excelente como é a pergunta tua, e na verdade é aí que nasce tudo, né? A expatriação nasce aí. Então, assim, a Unicasa tinha o desejo de desenvolver o mercado norte-americano. Bom, aí eu tive uma conversa com o presidente antigo, eu tinha 18 anos, 17 anos do automotivo, vim para Bento conversar com ele e falei, cara, é o seguinte, eu não sei nem como é que é o parafuso dos móveis planejados. Eu não sei do que tu tá falando, cara, tenho 17 anos de automotivo. Ele falou, não, cara, mas o que eu quero é uma estratégia de negócios nos Estados Unidos. Tá bom, beleza, então tá. Aí esse é o primeiro desejo. Eu já avisei ele naquele dia, bom, cara, se tu quer desenvolver o mercado norte-americano, já vou te avisar que existe um investimento de ter alguém de confiança que faz parte do time, né, que faz parte do projeto desde do início, que vai ter que ter muita recorrência nos Estados Unidos, quem sabe até lá na frente morar nos Estados Unidos. Então, estou de acordo, estou de acordo. Então, esse papo tem que ser muito direto, porque eu já sabia, já conhecia os Estados Unidos e sabia como é que funcionava nesse sentido. Não adianta tu ficar fazendo negócio com os Estados Unidos do Brasil. Isso não existe. Tá? Não, isso é exportar em oportunidade para os Estados Unidos. Não é construir um projeto consistente de longo prazo nos Estados Unidos. São coisas diferentes. Tá? Então, beleza, o que tu quer? Tu quer exportar para os Estados Unidos ou tu quer ter um projeto consistente de longo prazo? Não, eu quero ter um projeto consistente de longo prazo. Tá bom. Então, já tenha isso na cabeça. Então, a gente foi construindo desde a entrevista para me vir trabalhar com ele. Da entrevista, a gente gerou um alinhamento já. Então, eu comecei a vir e quando chegou o momento e começou a esquentar, que a gente começou a ver que tinha negócio, a coisa começou a funcionar, eu falei, olha, eu chamei ele e falei, a coisa está acontecendo e eu preciso começar a adaptar a minha família a essa mudança, se a gente vai por esse caminho. E ele disse, não, cara, totalmente de acordo, faz o seguinte, quando tu for, leva a turma junto. E eu vinha para cá para fazer o trabalho, de fato eu precisava ficar 60, 90 dias nos Estados Unidos. Mas o que eu fazia? Eu tinha os filhos pequenos, eles não tinham horário escolar, agenda escolar ainda, então fechou todas, né? Eles podiam vir comigo para poder fazer isso. Então, eles vinham comigo, eu viajava, né? Fazia tudo que eu tinha que fazer, eles ficavam nos Estados Unidos. Isso foi muito, cara, alinhado desde a entrevista, é muito importante, porque na verdade é o seguinte, cara, se a família não tá bem, Rodrigo, Elius, esquece, cara. Esquece, tu não vai performar, se a família não tá bem, cara, tu não vai conseguir trabalhar direito. É um mercado que a gente trabalha muito, os americanos trabalham demais aqui, tá? Um volume de trabalho é muito grande, um volume de negócios é muito grande. É muito maior, tudo é milhões de dólares, tudo é contratos grandes, é tudo
Então, tu tem que estar muito concentrado nesse sentido, cara. Então, essa preparação, ela é fundamental para fazer o movimento, tá? E eu fui super claro com a empresa foi super, entendeu desde o princípio e por isso que funcionou. Né? Então, essa é uma dica importante. Você sabe que nesse podcast a gente falou exatamente isso, que é se possível, né, quando e se possível, é a pessoa morar 60 dias, 90 dias na cidade para conhecer o estilo de vida do local, as nuances, e se a pessoa tiver família, fazer isso com a família. Então a gente, inclusive, recomendou essa boa prática que você trouxe aqui para nós, né? E Daniel, no sentido oposto ali da pergunta do Rios, né? O que vocês imaginaram que seria um desafio e não foi? Cara, eu acho assim, ó, eu tinha uma ideia de o negócio ser mais demorado profissionalmente. A tua pergunta é mais relacionada à profissão, a negócios ou à família, Rodrigo? Não, ambos os espectros, tá? O que você achou que seria um desafio na parte profissional e familiar? Cara, legal. Na parte pessoal, eu achei que seria nós achamos, né, que seria um desafio fazer amizades, porque é o seguinte, a gente sempre escuta que o americano não é muito, eu acabei de dizer, né, ele não é muito afetivo, né? Só que quando tu chega nos Estados Unidos, tu te dá conta que, cara, americano tem muito pouco aqui, tá? E os que tem são muito amigáveis. Então, os americanos, eles estão acostumados a lidar com imigrantes. Tem muito imigrante e os americanos, lógico, como no Brasil também, na sua grande maioria, são muito amigáveis, eles são friendly, né? Eles são gentis, eles fazem amizade, eles te convidam. A gente tem algumas situações aqui interessantes de pais dos coleguinhas do meu filho na escola, não conhecem a minha esposa, mandam mensagem no WhatsApp, cara, vamos fazer um play day com as crianças para a gente se conhecer. Só olha que interessante, mas minha esposa, mas eu nunca vi, não sei quem é. Não, tá convidando a gente para ir lá no condomínio deles, vamos. Aí tu vai lá, tu chega lá, são americanos, são pessoal muito gentil, pessoal muito legal. Então a gente tinha uma ideia que, cara, eles são mais fechados, né? Eu escutava muito isso, assim, e pelas experiências profissionais que eu tinha de eles serem tão diretos, tu cria aquela coisa de, cara, vai ser muito difícil fazer amizade nos Estados Unidos. E não foi. A gente tem um monte de amigo aqui, minha esposa tem um monte de amiga aqui, ela fez um monte de amizade. Então, tem americano, tem argentino, tem polonês, tem gente do mundo inteiro aqui. Então, isso não foi um desafio. Isso, de fato, não foi um desafio, tá? Cara, e profissionalmente, eu achei que ia demorar mais. Por ser um mercado maduro, né? Os Estados Unidos é um mercado muito maduro, né? Então, eles estão muito na nossa frente nesse sentido. Eles são maduros mesmo, assim, mercado consolidado nas suas grandes frentes. Eu achei que o projeto ia ser mais lento. Eu achei que a gente ia sofrer mais. E não, a gente foi muito bem aceito pelo mercado, o nosso produto é diferente, eles são abertos à novidade, eles são abertos a coisas diferentes. Então, isso também, não que não seja um desafio, o projeto é um desafio, mas a gente chegou em níveis nesse projeto que eu imaginei que a gente ia demorar mais tempo para chegar. Então, isso também foi uma surpresa muito positiva. Ô, Daniel, eu li uma reportagem esses dias falando sobre o mercado de trabalho americano buscando na América Latina executivos, né? E o principal motivo disso, claro, além de ter uma disputa maior por talentos aí, né, e ter uma situação de pleno emprego para talentos, né, era que o executivo brasileiro, o executivo latino, mas especial brasileiro, ele estava acostumado com um mercado econômico, um cenário de negócio tão complicado, tão complexo, com várias variáveis e mudanças, né, que ele era mais escaldado, né, que ele é mais escaldado como executivo. E aí leva isso para uma economia americana e ele acaba se desenvolvendo bem lá. Comenta um pouco disso. Você concorda com isso? Isso é uma realidade? Você Concordo, cara. A gente vem de um bicho diferente, cara. A gente vem de um bicho que a gente tem que ser ninja, né? Isso é em todos os segmentos, né? A gente vem do Brasil, o sistema tributário. Eu fiquei uma vez explicando para um japonês 3 dias. Chegou no terceiro dia, ele falou, cara, esquece, não vou aprender. Não quero mais saber, te vira. Depois tu me avisa se deu multas, se tem alguma coisa errada, não quero nem saber.
O que tá lá, Rodrigo. Uma vez eu fiquei 3 dias com ele ali em Indiana, explicando para ele o sistema tributário, IPI, PIS, COFINS, ICMS. Imagina, nosso bicho é um bicho diferente, tá? Então, isso sim, tá, Lios, faz sentido, tá? A gente se esforçou muito para complicar aqui no Brasil. A gente entrou na fila um monte de vezes. Tem séculos tentando complicar e a gente teve muito sucesso. Não, cara. Sucesso de complexidade. Formação do preço, eu brinco, né, com o pessoal, porque apesar de estar aqui nos Estados Unidos, eu sou responsável por uma área no Brasil também. Às vezes a gente faz alguns negócios lá. Eu falo pro pessoal, cara, a formação do preço de venda no Brasil merece uma faculdade, cara. Que não tem imposto, tu imagina? Então, assim, o imposto é depois, né? Então, é tudo isso mais o imposto, entendeu? Então, não tem imposto no preço de venda. Tu imagina só aí já, cara, tu tem que ter 6 meses a menos de faculdade só aí, tá? Só isso aí. Com certeza. Então, assim... Excessivamente simples, fica até chato fazer preço desse jeito. Cara, mas assim, ó, tem um outro fator importante, tá, Deus? Esse, de fato, faz sentido. A gente vem do bicho diferente, um bicho mais complexo, né, mais desafiador nesse sentido, tá? Mas, cara, dados do ano passado, tá? Não são dados atualizados de agora, dados da metade ali de 2021. Os Estados Unidos tinha 11 milhões de vagas de emprego e 5 milhões e uns quebrados de desempregados. Cara, desses 5 milhões e tanto de desempregados, tu tinha, bota 4,5 que são autônomos. Então, cara, grosso modo, o ano passado faltou 10 milhões de pessoas aqui. Tá? Era isso que a reportagem trazia. Né? Então, assim, invertendo a tua pergunta de antes, tá, Rodrigo? O que foi um desafio que tu achou que não seria? Cara, a gente é o maior desafio. O gargalo de crescimento aqui é gente. Olha que interessante. Tu não encontra profissionais. É muito difícil encontrar profissionais. Os profissionais que tu encontra muitas vezes são abordados por diversas empresas ao mesmo tempo e eles ficam o tempo todo com aquela sensação de que, cara, eu tenho chance de ganhar mais, eu tenho chance de crescer mais, eu tenho chance de ser mais. É um mercado que... Este é o gargalo de crescimento dos Estados Unidos, tá, gente? Não é mercado, não é concorrente, não é nada. É a gente. Fazer vaga aí é puro hunting, né? Inclusive tem uns dados bem interessantes, né? Comparando os mercados, mas aqui no Brasil, quando se divulga uma vaga, a média de aplicantes é entre 300, 400, né? Aplicantes, se você colocar ali em 2, 3 portais de emprego simultaneamente, né? Nos Estados Unidos você tem 10, 20 aplicantes, às vezes menos, tem portais que você tem 0 aplicantes na tua vaga, só que é interessante que a taxa de aproveitamento dos aplicantes é muito maior que no Brasil. Então, no Brasil, você tem um aproveitamento de 1, 2% dos aplicantes. Então, se você tem 300 aplicantes, você vai ter 3, 4 com requisito. Sim. Nos Estados Unidos, você tem aí 40%, 50% de aproveitamento. Quer dizer, você tem lá 10 aplicantes, ou às vezes nenhum, só que desses 10, metade tem aderência. Quer dizer, o pessoal leva mais a sério a aplicação, lê mais o job description, é um pouco mais cauteloso. E a maioria das vagas você tem que fechar com o hunting. Quer dizer, você tem que abordar o profissional e convidar para o projeto. E a comunicação extremamente objetiva, né? Não tem volta. Se a pessoa não... Eles respondem, ao contrário da América Latina, onde muitas vezes a pessoa, se ela não está interessada, às vezes ela nem responde. Lá, a maioria responde, mas é straight to the point, né? Direto ao ponto. Então, não estou olhando o mercado, obrigado, tchau. Né? Sem rodeio. Então, é uma dinâmica, de fato, de fechar vaga muito diferente da que a gente convive no Brasil, né? E na América Latina como um todo, que é um mercado muito parecido entre si, né? Os países da América Latina. E Daniel, quais os principais riscos que você diria que uma pessoa que está fazendo essa expatriação para os Estados Unidos tem que levar em conta na hora de avaliar uma oportunidade, para a gente já ir afunilando a conversa para algumas dicas mais diretas? Tá.
Vamos lá. Primeiro, né, tem uma pessoa que me disse isso quando eu cheguei aqui, e eu concordo com ela. Cara, a primeira coisa que você tem que saber é a seguinte: Estados Unidos não é para todo mundo. Tem muitas pessoas que não vão se adaptar nos Estados Unidos. Que não vão se adaptar com o jeito do processo que eu falei, que não vão se adaptar com o jeito... Cara, isso que tu falou agora do straightforward é basicamente o que eu falei antes do mundo dos negócios. É tudo assim. É direto, cara. Não, eu não quero, obrigado, não tem interesse. É tudo assim, tá? Então, essa é uma coisa que tem que estar de coração aberto, tá? As pessoas têm que saber que o que vai enfrentar aqui. Não é para todo mundo, tem que estar aberto a saber disso, tá? Cara, os Estados Unidos oferecem... perdi um pouquinho aqui, Rodrigo, só acho que depois tu corta essa parte aí. Teu microfone está fechado, eu não estou te ouvindo. Eu perguntei para você os principais desafios, né, que você acredita que as pessoas que estão indo para os Estados Unidos precisam levar em conta. Aí você começou falando dessa questão, já pegou? Já peguei, desculpa, tá? Então, a primeira coisa é essa, né? Saber que Estados Unidos não é para todo mundo, tá? Tem que saber os desafios que vão encontrar aqui do nível pessoal, né? Então, cara, eu fico imaginando, né, uma família com filhos adolescentes, né? Deve ser muito mais complexo, tá? Então, cara, tem que adaptar os filhos, tem que vir fazer aquele exercício que eu falei antes ali, de trazer a família antes, porque filhos adolescentes já têm namorado, já tem namorada, já tem uma cadeia de relacionamentos que acontece, a vida já acontece em todas as suas frentes, né? Então, isso é uma coisa que a gente conversou muitas vezes, a minha esposa, olha, talvez se fosse 10 anos para frente ia ser muito mais difícil, tá? Isso ia ser muito mais difícil, tá? Avalie muito a oportunidade que vai fazer aqui, porque, cara, tu faz um movimento desses para um negócio que não tem tendência ou muita probabilidade de dar certo, né? Isso, tu imagina, beleza, funcionou tudo na vida profissional, na vida pessoal, todo mundo se adaptou, tá tudo certo, e na vida profissional a coisa não tá funcionando. Cara, isso, imagina tu voltar para o Brasil com tendo falhado num projeto que talvez daqui a pouco tu podia ter avaliado antes, entendeu? Então, essa é uma coisa que a gente fez muito bem feito na Unicado. A gente avaliou muito o mercado antes de vir, tá? A gente avaliou bastante antes de fazer o movimento, tá? Cara, imigração. Cara, faça tudo 100% correto. Se informe com advogados que são advogados de imigração, contrate os melhores, avalie quem é o advogado, qual é o histórico do advogado. Faça o processo 100% dentro da normalidade da legislação americana. Vai ter um monte de gente falando, não, mas faz assim, cara, faz tudo certinho. Porque faz o business plan, tu vai 99% dos vistos que você faz vindo para os Estados Unidos, você tem que apresentar um business plan para a imigração e para o governo norte-americano, dizendo o seguinte, eu vou gerar esses empregos, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, certo? Cara, construam bem esse business plan. Não faz um business plan só para aprovar o visto. Faz um business plan que, de fato, tu vai executar, porque tu vai ter que renovar o visto. E quando tu for renovar o visto, eles vão olhar o teu business plan e vão dizer, tá, mas tu falou que ia gerar 10 empregos, gerou 3, por quê? Teve muita gente que agora lembrou do TCC da faculdade, né? Nesse momento que você falou do business plan. Exatamente. Exatamente isso. Não faça passar. Faz um business plan de fato para executar, para medir, para monitorar e para mudar as rotas de forma planejada. Faça de fato um business plan. Faça para você. Não faça para a imigração. Não, eu vou aprovar o visto. Eles até vão te dar o visto na primeira vez. Se fizer um business plan lindo, floreado, bonitaço, assim, com um monte de vaga de emprego, mas tu vai ter que renovar o visto. E quando tu for que renovar o visto, e é rápido, tá? Quando tu te dá conta, tu tem que renovar o visto. Já tá atrasado. Eles vão olhar e vão dizer, não, só um pouquinho, tu botou aqui no business plan que tu ia gerar 30 empregos, tu gerou 3. Vão te negar o visto e te mandam embora para casa. E mandam embora para casa mesmo, não é? Interessantíssimo a tua dica aqui, Daniel, porque é o não óbvio isso. Porque a gente está acostumado no Brasil a cumprir essa burocracia, acho que conecta com o que você falou lá no começo, a entender como burocracia, não como um procedimento
que vai ser orientado e seguido à risca, né? Exatamente. Então, não é burocracia. Não é burocracia. Procedimento. É procedimento. O cara, ele vai ter uma pessoa que vai analisar o teu business plan e dizer o seguinte, cara, beleza, faz sentido ter esta empresa aqui e esta empresa precisa de um executivo estrangeiro para iniciar. Uhum. E eles vão te dar o visto. Se daqui 2 anos tu disse que tu ia gerar 20 empregos, sendo tu brasileiro, para vir para cá e gerar 20 empregos americanos, tu gerou 2, possivelmente eles vão dizer, não, faz o seguinte, cara, tu não está performando como executivo brasileiro. Então, eu sugiro que tu contrate um executivo americano, pode ir para casa. E acontece, tá? Acontece bastante, tá? É muito comum o que eu tô falando para vocês. Não é, pô, o cara teve um azar lá. Não tem azar. Cara, não cumpriu o business plan, tu já tem um problema. Não cumpriu e não conseguiu explicar, aí tu não tem um problema, aí tu já tá dado, né? Tu já tá com... O problema já está consumado, tá? Então, cara, essa é uma dica muito importante. Avalia bem o advogado, pega uma empresa séria, avalie o histórico do advogado, avalie certinho quais são as etapas do processo, cumpra todas as etapas e construa, de fato, um business plan que faça sentido para você como executivo entregar. Uhum. Interessantíssimo. Quem sabe você esteja ajudando algumas pessoas a não ser expatriadas, não ser devolvidas para o Brasil, né? Não ter o visto negado, porque é uma informação bastante relevante, né? Bem específica, mas bastante relevante. Até porque a renovação é a cada 6 meses desse visto de... Se a empresa é nova, é 1 ano. De 1 em 1 ano. A empresa é não, é primeiro assim, ó, primeiro ano, primeiro visto é 1 ano, e aí, imagina, o que isso significa, Rodrigo? Se é o primeiro ano, em 6 meses que está nos Estados Unidos, já tem que começar a renovar. Senão ele vence, né? Olha que rápido que é. Interessante, hein? Interessante. Então é o seguinte, cara, eu tava 6 meses aqui, eu já tive que trabalhar para renovar o visto, entendeu? Então, cara, faz um business plan organizado, bem feito, avalia, vê mercado, vê preço, vê concorrência, né? Porque tu vai ter que botar todos esses componentes no teu business plan, eles vão querer olhar, tá? Tu analisou concorrente, tu analisou, o que tu traz de benefício para os Estados Unidos com o teu business plan, entendeu? Vou gerar emprego, vou levar tecnologia, tem uma série de coisas que tu traz benefício. É um país que ele funciona, cara, muito de forma lógica, entendeu? Poxa, tu vai trazer uma tecnologia nova para os Estados Unidos, cara, eles vão te dar o visto. Tu vai trazer um negócio para baratear um produto que eles já vendem aqui com a indústria nacional, eles não vão te dar o visto. Então, tem que avaliar bem isso, porque tem que fazer sentido também para os Estados Unidos. Interessante mesmo. Ô, Daniel, e da tua equipe hoje, só você é brasileiro ou você tem outros? Não, cara, eu tenho bastante brasileiros na equipe. Tenho colombianos. Que estão aí, então, não, são todos eles cidadãos americanos, né? Mas falam português, são filhos de pais brasileiros, tá? Então, a gente tem aqui hoje, cara, a grande maioria é brasileiro, tá? Mas cidadão americano, né? Então... Entendi. Você não levou ninguém do Brasil para ir trabalhar? Não, o único transferido do Brasil para cá sou eu. Foi você, entendi. Agora, como a gente está aumentando muito a operação, talvez a gente vai partir para esse caminho, porque como são operações que são geograficamente longe de onde eu estou, talvez a gente tenha que ter gerentes mais sêniores, né? Em algumas operações, são operações estratégicas para a gente, e a gente está avaliando. Lógico que a gente está buscando os profissionais aqui nos Estados Unidos. Se eu não encontrar, como eu disse antes, é um problema encontrar, não é fácil encontrar, a gente vai ter que partir para trazer do Brasil, tá? Aí tem um ponto, né? Eu acho que uma boa prática que a gente acompanha muito de perto aqui nos clientes que fazem esse movimento de abrir negócio, fazer startup em outro país, né? A gente já ajudou a empresa a ir para a Romênia, o Lewis vai se lembrar melhor, mas assim, para N países, né? A gente já fez esse suporte. Mas é muito comum a gente recomendar e também as empresas acolherem ou terem isso já definido, de pegar pessoas da região mesmo para o projeto. Porque isso acelera N etapas, N aprendizados, né? E também cria uma compatibilidade cultural e de
de reunião, né? Uma compatibilidade de reunião, porque às vezes você demora um par de tempo para entender como que é o processo de prospecção de cliente, de negociação, de venda, etc. Né? Daniel, eu acho que para acrescentar uma pequena contribuição aqui no que você mencionou, a gente percebe, eu já entrevistei um par de executivos que ficaram 3, 4 anos sendo em outro país, e eu vejo que tem uma questão muito importante para mencionar para as pessoas que estão em vias de ir para fora, é a questão do plano B, né? Tem um plano B já definido, então se não der certo, qual que é meu plano B? E manter o networking tão aquecido quanto a fragilidade do projeto que você está inserido. Porque se o projeto começa a dar sinais de que não vai funcionar, se você deixar para reativar teu network quando você pisar no Brasil, você vai, às vezes, demorar 2 anos para se recolocar. E eu já vi situações muito bizarras de pessoas que foram para cargo de gerente geral no México, ficaram 3 anos, fizeram um baita case de go-to-market no país, e ao voltar para o Brasil tiveram que dar um downgrade para gerente regional, porque o cara simplesmente... As empresas estavam pedindo experiência no Brasil, então ele não estava conseguindo dar um side grade no Brasil. Que infelizmente no Brasil a gente tem uns paradigmas ainda na hora de contratar, empresas têm uns paradigmas na hora de contratar, que a gente tenta desconstruir, inclusive, por ser especializado no assunto, né? A gente entende o que de fato é importante ou não é. Sim. Mas a gente escuta muito, puxa, mas a pessoa está há 3 anos lá, já perdeu o conhecimento do mercado regional, do Brasil, papapá. Então é importante, de alguma maneira, a pessoa manter os canais abertos, à medida que ela identificar que pode haver um retorno, ela já esquentar isso antes, previamente, para preparar um retorno de uma forma que acelere essa volta ao mercado, essa continuidade de carreira. Porque às vezes não é só voltar para o mercado, continuar na trilha da carreira, né? Você andar para frente, não andar para o lado ou para trás, né? Então fica aqui essa contribuição de quem realmente for expatriado, ficar de olho nisso. Olha, eu tenho uma pequena contribuição a isso aí, que é super, que tu está dizendo, Rodrigo, que é muito importante, que é o seguinte, cara. Tudo que tu construir, ou tudo que você está construindo ao longo da sua carreira, a gente constrói para que fique ali para sempre, né? Então, as relações, o network, a gente não troca o network, a gente não troca as experiências passadas por uma experiência nova, a gente acumula. Então, a gente vai crescendo e as coisas que a gente foi aprendendo, as relações que a gente foi cultivando, né? Elas devem permanecer ali sempre, né? Pelo menos eu enxergo assim, né? Então, a gente nunca sabe o dia de amanhã, a gente não sabe nada que pode acontecer, muitas coisas a gente não controla, tá? E cara, o aprendizado do passado, ele te credencia para o futuro, né? Então, não faz sentido tu ir substituindo as networks. Não, cara, eu vou agregando network, né? Eu vou aumentando minha capilaridade de network. Então, isso é muito importante em tudo que a gente faz na vida, basicamente, né? Não é nem na questão de carreira. Em basicamente tudo que a gente faz, as experiências que a gente vive, elas são acumulativas, né? Elas são substitutivas, né? Vamos chamar assim. Elas são acumulativas, né? Então, de fato, mantenha o radar sempre, né, os contatos, né? Agora que eu estou indo mais para o Brasil, acabei de ir, fiquei 60 dias agora, depois de quase 3 anos, fiquei 60 dias, cara, fiz um monte de coisa, encontrei um monte de gente, fazia muito tempo que eu não encontrava, então é muito importante manter isso sempre no dia a dia, né? Vamos dizer assim, tá? Concordo plenamente contigo. Não, excelente. Rodrigo, queria trazer uma última reflexão aí do Daniel. Eu estou comparando aqui com a experiência do Gregório, né? Que foi um episódio que a gente teve de expatriação também para a América Latina, né? Diferente do Gregório, pelo que eu estou entendendo aqui, né? O Daniel ele teve que contribuir muito para esse processo de expatriação, né? Ele teve que construir muito junto com a empresa, né? O Gregório ele já pegou algo um pouco mais estratificado em termos de processo de expatriar um profissional, né? O Daniel teve que contribuir mais com isso, né?
Daniel, fala um pouquinho mais disso, né? Em que você teve que entrar, além de ser muito franco e direto ali, né, na forma de construir esse processo, que outros elementos ali, que outros processos você precisou ajudar a desenvolver dentro da Unicasa, né? Para que isso permitisse, né, você profissionalmente e pessoalmente estivesse bem, né? E, claro, né, trouxesse resultados para a empresa. Cara, excelente pergunta, tá, Leo? É bem relevante, porque basicamente eu tive que construir 90%, tá, do processo. No caso, não tinha experiência de expatriar ninguém. Eu tinha experiência de ter sido expatriado. Então, eu trouxe para a empresa alguns elementos, como vivenciar um pouquinho o mercado antes. O business plan inteiro foi eu que construí, porque era um business plan de fato que eu ia executar. Então eu fiz questão de fazer 100% do business plan, tá? Todos os processos de contratação de advogado, de documentação, eu fiz questão de participar de tudo isso para entender o processo, porque eu também, no futuro, a gente vai ter mais gente vindo, a gente pretende ter mais gente vindo, então eu tinha que aprender como diretor da área, tudo isso, tá? Então, de fato, a tua leitura está perfeita, eu tive que construir todo o processo, tá? Mas, gente, basicamente, assim, ó, duas coisas muito importantes, três, na verdade, né? Cara, o projeto tem que fazer sentido. E a empresa querer. A empresa tem que querer para ter que fazer sentido, tá? Tu tem que estar disposto a fazer essa mudança, tu tem que estar disposto a enfrentar os desafios que tu vai enfrentar, tu tem que estar disposto a fazer tua família para um lugar diferente, tu tem que estar disposto a fazer isso, tá? Cara, contratem um bom advogado. Contratem uma empresa especializada no processo, tá? Tratando dos Estados Unidos, tudo que você fizer vai ficar no teu record aqui de imigração, eles vão ter todas as informações, então tu não tem como depois tu corrigir algo que tu já fez. Tá? Aqui essa pessoa vai te dar todas as dicas de como é que tu constrói um business plan que seja correto, que tu possa executar, o que tu tem que apresentar no business plan, que eles vão olhar e vão perguntar por que isso, por que aquilo. Essas três dicas, assim, dentro do processo de construção do expatriado para alguém para os Estados Unidos, para mim, elas são fundamentais, elas são a base de todo o resto. Depois tem mais um monte de coisa, né, cara? Competitividade, preço, aí é mais coisa do projeto. Mas a base, cara, a empresa tem que querer, o projeto tem que fazer sentido, tem um bom advogado, cara, que o resto eu acho que a coisa se encaminha, tá? Eu diria que isso aí é muito importante, tá? Fantástico. E muita adaptabilidade, né? Porque acho que foi a base aqui do sucesso do teu case, né? Enfim, meu caro, queria te agradecer demais aqui pelo bate-papo, achei sensacional, conseguimos abordar, você, né, trouxe várias informações extremamente relevantes para quem está se preparando para esse processo ou entendendo se faz sentido. Então, em nome de todo mundo que acompanhou aqui o episódio, eu queria te deixar um mega agradecimento aqui, Daniel. E para quem está acompanhando até aqui, deixa seu like, se comenta o que achou da conversa e se inscreva no Raise the Bar, né, o podcast da The For Sales Company, que está toda semana trazendo cases, tendências e boas práticas de vendas e marketing para vocês. Daniel, acho que é isso, fica nosso agradecimento também ao Lewis, e a gente se vê no próximo Raise the Bar. Um abraço a todos e todas, e até lá. Um abraço grande, obrigado pelo convite, pessoal, sempre um prazer estar com vocês, tá bom? Um abraço grande. O prazer é todo nosso, Daniel. Um abraço. Um abração, tchau, tchau.